Continuando aí, então, nas nossas discussões da jurisdição constitucional, nós vínhamos tentando estabelecer aí um espaço de legitimidade para esse controle de constitucionalidade, né? Passamos aí as últimas aulas discutindo, afinal de contas, se o judiciário pode ir até onde, né? Até o que ele pode fazer, quais são os limites para isso. Vimos algumas ferramentas para buscar essa legitimidade, para tentar reduzir o paradoxo da democracia, né? Todas aquelas questões que eu espero que vocês, inclusive, tenham visto no vídeo anterior e tragam daqui a pouquinho no nosso chat as dúvidas de vocês a respeito. E hoje nós vamos começar a olhar um pouquinho mais de perto para o modelo brasileiro de constitucionalidade. Eu coloquei para vocês um material, espero que todos já tenham acessado. Ali nós temos um breve histórico, não vou ficar cansando vocês com isso, depois vocês vão dar uma olhadinha, né, no que consta ali. Mas basicamente esse histórico mostra a evolução do controle de constitucionalidade no Brasil. Desde a Constituição de 1824, onde nós não tínhamos sequer como falar em controle, até as demais, em que alguns pontos que são importantes e que permanecem até hoje foram surgindo, né? A reserva de plenário, de que falaremos na semana que vem, o poder do Senado, a competência do Senado para suspender a execução da lei tida por inconstitucional, a própria origem do controle de constitucionalidade, que começou difuso, e depois é que virou também o controle concentrado, né? O Rui Barbosa com a inspiração lá do direito norte-americano, trazendo o controle difuso para o Brasil, mas sem o detalhe da vinculação ao precedente, né? Não à toa, nos Estados Unidos, o controle permanece difuso, eles permanecem não tendo um modelo como o nosso de controle concentrado, mas sim um controle difuso, justamente porque lá existe a vinculação ao precedente. Aqui no Brasil, só agora que nós caminhamos para um sistema de precedentes. Então, quando o nosso controle de constitucionalidade inicia, ele inicia com controle difuso, com eficácia interpartes. As decisões produziriam efeitos interpartes, e isso gera uma série de repercussões que com o tempo nós vamos entender melhor aqui. Então deem uma olhadinha nesse histórico. Claro que a Constituição de 88 é o ponto que mais nos interessa, com tudo que foi trazido ali, né, nessa Constituição de 88, o modelo que nós temos até hoje, que vamos estudar muito aí nesse semestre. Então deem uma olhadinha nesses detalhes históricos. O que é importante nós entendermos, né? As classificações das formas de controle, que eu coloquei resumidamente ali para vocês nesse documento. Claro que a leitura da bibliografia é indicada para vocês, como eu disse, gosto muito do livro do curso de Direito Constitucional do professor Marinoni, do professor Daniel e do professor Ingo, podem usar outros, mas esse é excelente, já atende muito bem aquilo que nós precisamos aqui na nossa disciplina, além dos textos que eu vou colocando para vocês também. Vocês podem ver nesse material que nós temos uma primeira divisão entre o controle que é não judicial e judicial. Judicial é o que mais nos interessa, né? É o controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário, por meio das mais diversas ações que nós veremos nas próximas semanas, né, no decorrer desse semestre. O controle não judicial no Brasil é feito por meio do veto presidencial, por meio das comissões permanentes, que também fazem o controle de constitucionalidade, que nesse caso é não judicial. Outra classificação importante entre controle preventivo e repressivo. O controle repressivo é aquele que é feito depois que a lei já foi editada, depois que o ato normativo já foi editado. Na maioria das vezes, tudo aquilo que nós vamos estudar nesse semestre trata de controle repressivo. Então, eu ingresso com uma ação pedindo o controle da constitucionalidade de determinada norma. Daqui a pouquinho vamos ver outras classificações para entender melhor como que esses pedidos podem ser formulados. Mas ele acontece, o repressivo, posteriormente à edição da norma. Já o preventivo acontece durante o processo legislativo, quando a norma ainda não está em vigor. Isso pode acontecer também pelo veto presidencial e pelas comissões permanentes que realizam esse controle. E no âmbito do judiciário, nós temos uma possibilidade que é a impetração de mandado de segurança por parlamentar para impugnar o processo legislativo, para apontar vícios no processo legislativo. Quem leu lá o livro do professor Marinoni, do professor Daniel e do professor Ingo, deve ter notado que eles chamam esse controle de repressivo. Eles entendem que na medida em que existe uma ação provocando o poder judiciário, isso transforma o controle em repressivo. Me parece que não. Me parece que enquanto há processo legislativo e não uma norma vigente, nós teremos aí
o controle ainda preventivo. Então, esse mandado de segurança é a única hipótese no Brasil de controle judicial preventivo. Fora isso, não existem outras formas de controle judicial preventivo no Brasil. Outra classificação, concreto e abstrato, e que vem muito juntinho com a próxima classificação, que é a classificação entre incidental e principal. Vamos imaginar algumas situações, não é, pessoal? Eu posso ter várias possibilidades. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de ir lá no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, pedindo a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Nesse caso, eu não levo um problema, um direito subjetivo de alguém. Ah, Thaís tem um problema, ela não consegue exercer um direito por conta de uma determinada norma que precisa ser declarada inconstitucional. Não é isso que se pede. No Madinho, o que se pede é o controle da constitucionalidade em tese. Essa lei é inconstitucional para várias situações, mas não existe uma situação concreta que ensejou isso. Eu simplesmente proponho essa ação para pedir em abstrato, em tese, o controle de constitucionalidade. Este controle é abstrato, é o controle de constitucionalidade em tese. E também é principal, porque o meu pedido principal é de controle de constitucionalidade. Eu vou pedir isso para o Supremo, eu vou dizer, declare a inconstitucionalidade, interprete a lei conforme a Constituição. Pedido principal, a questão principal da ação é o controle de constitucionalidade. Diferente disso, é uma situação em que eu tenha que exercer um direito, ou precise me defender de algum pedido formulado por alguém, e traga a inconstitucionalidade da norma como fundamento para justificar o acolhimento ou o desacolhimento daquele meu pedido. Quando, por exemplo, eu sou demandada a pagar um tributo, eu posso me defender alegando a inconstitucionalidade do tributo. Eu não vou pedir única e exclusivamente para que o tributo ou a lei que editou o tributo seja considerada inconstitucional. Eu vou pedir a inexigibilidade do tributo, porque a lei é inconstitucional. Nesse caso, a constitucionalidade da norma aparece no caso concreto. No caso concreto da Thaís, existe um direito subjetivo dela que, para ser exercido, depende do fundamento e inconstitucionalidade da norma. Nesse caso, portanto, o controle é concreto. Por quê? Porque depende de um caso concreto, é um processo subjetivo. De outro lado, o controle aqui também é incidental, porque o pedido principal não é de controle de constitucionalidade. O pedido principal é de não pagamento do tributo, de inexigibilidade do tributo, de pagamento, de obrigação de fazer qualquer pedido que dependa do fundamento controle de constitucionalidade. Então, aí nós estamos diante de um caso em que existe um controle que é incidental e concreto. Vamos olhar para todos eles. Vamos olhar também para o abstrato por meio das grandes ações, da ação de inconstitucionalidade, por omissão ou a própria ADIM, a ADC, a ADPF, são todas formas de controle abstrato principal. De outro lado, o controle difuso vai aparecer em vários casos, ensejando o controle incidental e concreto da constitucionalidade. E já indo para ele, né, o controle difuso e o controle concentrado, a última classificação. O controle é difuso quando todos os juízes podem fazer esse controle, e todos os juízes podem. Qualquer juiz pode, no caso concreto que analisa, afastar a aplicação de uma lei porque essa lei é inconstitucional. O tribunal faz isso. O STJ faz isso. Recomendo, inclusive, a leitura do último livro do professor Marinoni e professor Daniel sobre isso, né? Eles vão analisar justamente a zona de penumbra entre a atuação do STJ e a atuação do STF no controle de constitucionalidade. Afinal de contas, o STJ faz controle? Faz o controle difuso, como todos os juízes fazem. E o próprio STF faz controle difuso. Ele faz o controle difuso pela via do recurso extraordinário. Quando chega um caso concreto para o STF julgar pela via do controle do recurso extraordinário, ele faz o controle difuso. Nós vamos olhar o controle difuso especificamente inteirinho na aula da semana que vem, tá? E lá vamos entender todas essas especificidades, inclusive como que o STF atua no controle difuso. Já o concentrado é aquele que é concentrado em um órgão que tem
a legitimidade para aquele controle. E isso vai acontecer por meio das grandes ações de controle principal de constitucionalidade. Então, o Supremo Tribunal Federal exerce o controle concentrado por meio da ADIM, da DPF, da ADC e da ADO. Os tribunais de justiça também possuem lá as suas ações de inconstitucionalidade à luz da Constituição Estadual. Também é uma forma de controle principal, nesses casos, concentrado em abstrato, né? O difuso é difundido entre todos os órgãos. O concentrado é concentrado nas mãos desse órgão que tem essa competência para fazer o controle de constitucionalidade, ok? Nós vamos passar por todas essas classificações, pessoal. Aqui a ideia é fazer uma classificação geral para que vocês se sintonizem aí depois, quando chegarmos no estudo das ações de controle concentrado ou no próprio controle difuso na semana que vem, consigam se localizar aí quanto a essas questões, ok? Espero que vocês tenham visto com atenção esse vídeo e anotado as dúvidas. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande e daqui a pouquinho eu volto com a continuação dessa aula sobre as formas de constitucionalidade. Até já!